pessoal, em primeiro lugar, bom dia. A quem não me conhece, meu nome é Alessandra Vieira, eu sou professora de Direito de Família, professora de Direito das Sucessões. É a primeira oportunidade que eu estou tendo de dar aula aqui no Andrezan, minha primeira aula aqui no Andrezan, mas eu já trabalho há 18 anos com a matéria de Direito de Família e Sucessões, também Direito Constitucional. Não só em cursinhos preparatórios, mas na faculdade também, né, onde eu sou professora. Então hoje nós vamos estudar, né, de uma forma rápida, de uma forma intensiva, né, a matéria do direito de família para o exame de ordem que vocês vão prestar então nesse final de semana, né? E o nosso objetivo, pessoal, por óbvio, numa aula, é trazer dicas, né, daqueles conteúdos que eu acredito que tenham possibilidade maior de cair para vocês na prova, tá? A gente não consegue ver todo o direito de família, mas a gente tem que trazer algumas questões que são importantes e que a gente imagina, né, que tenham uma chance maior, então, de cair para vocês, tá? O primeiro ponto que eu vou começar a trabalhar é a matéria alimentos, que está lá a partir do artigo 1694, né, do Código Civil. E essa matéria ela é importante porque nós temos duas súmulas, né, do ano passado que, no meu entendimento, tem uma grande chance de cair na prova para vocês. Então, vou colocar aqui para a gente poder começar a trabalhar, então, a matéria alimentos. Bom, primeira questão importante, pessoal, quando a gente fala na matéria alimentos, na verdade a gente está falando de um instituto, né, que tem por objetivo prestar uma solidariedade familiar, né? A gente sabe que qualquer um de nós nessa sala de aula, ou quem vai nos assistir, pode passar por uma situação de necessidade e, né, ter que nos socorrer de algum parente, do próprio cônjuge, do companheiro, para nos ajudar no nosso sustento. Então, essa matéria alimentos, ela está dentro daquele princípio constitucional que é o princípio da solidariedade familiar. Essa é a primeira questão importante. O que nós precisamos, então, lembrar aqui da matéria alimentos? Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que lembrar quais são os pressupostos, né, que devem ser respeitados para que a gente possa pleitear um pedido de alimentos. Então, de acordo com a nossa lei, existem 4 pressupostos que nós temos que respeitar. O primeiro deles, a pessoa que solicita alimentos, né, que pede alimentos, ela tem que provar a existência de um vínculo. Esse vínculo, como eu já vou comentar, pode ser o vínculo do casamento, o vínculo da união estável ou o vínculo do parentesco, tá? Então, nessa primeira questão aqui, quando eu digo, né, que qualquer um de nós, em caso de necessidade, pode pedir alimentos, para que a gente possa pedir esses alimentos, em primeiro lugar, a gente tem que provar que entre quem pede e contra quem está sendo pedido, existe algum tipo de vínculo. Eu, Alessandra, por exemplo, não posso pedir alimentos a qualquer um de vocês, né? Por quê? Porque eu não tenho com nenhum de vocês nenhuma relação de casamento, nenhuma relação de união estável e não tenho também uma relação de parentesco. Então, esse é o primeiro requisito obrigatório. Entre quem pede e contra quem está sendo pedido, sempre tem que existir algum desses 3 vínculos que eu coloquei no quadro. Outra questão importante, pessoal, é, na relação de parentesco, eu posso pedir alimentos a qualquer parente ou existe um rol de parentes que tem essa obrigação alimentar? O que vocês acham? Isso, nós temos 2 artigos que dizem quem são os parentes que têm obrigação alimentar, que é o artigo 1696 do Código Civil e o artigo 1697, né? Que nos trazem quem são esses parentes que teriam a obrigação alimentar. Esse rol, que eu já vou explicar para vocês, ele é taxativo, né? Ele não admite ampliação, em que pese alguns posicionamentos, como é o caso da Maria Berenice Dias, que entende que não, né? Que não é um rol taxativo e que a gente pode pedir alimentos a outros parentes que não estejam naquela relação. Mas a gente está falando de prova da OAB, a gente está falando de uma prova que é objetiva, né? De uma prova que a gente tem que estar muito mais atrelado à lei do que os entendimentos, né? Digamos assim, que alguns autores têm.
Então, esses artigos, pessoal, eles nos dizem que numa situação de necessidade, em primeiro lugar, eu tenho que pedir alimento aos meus ascendentes. Então, eu teria que pedir aos pais, na impossibilidade dos pais, aos avós, na impossibilidade dos avós, aos bisavós, e aí eu vou subindo até encontrar alguém vivo ou que tenha dinheiro, né? Não tendo ninguém na linha reta ascendente, aí eu parto para a linha reta descendente. Então, eu posso pedir alimentos a filhos, a netos, bisnetos, desde que sejam maiores, né? Não vou, eu, Alessandra, que tenho um filho de 3 e um outro de 9, eu não posso pedir alimentos a quem eu tenho a obrigação de sustentar, né? Então, a gente pode pedir para os descendentes, desde que eles sejam maiores. E não tendo descendentes, a gente parte para a linha colateral. E na linha colateral, pessoal, a obrigação alimentar, ela termina nos irmãos, tá? Então, se na prova da ordem eles perguntarem para vocês se existe obrigação alimentar dos tios, dos primos, dos sobrinhos, dos parentes por afinidade, né? Vocês lembram quem são os parentes por afinidade? Eu sempre brinco dizendo que parentes por afinidade são aqueles que normalmente não se tem a menor afinidade. Mas, pessoal, isso é brincadeira, tá? Tá sendo gravado, é importante registrar que isso é uma brincadeira. Quem são? Sogra, sogro, genro, nora, padrasto, madrasta, cunhados, né? Enteados, todos eles são parentes por afinidade. Não tem obrigação alimentar, tá? Então, ascendentes, descendentes e na linha colateral, a obrigação alimentar termina nos irmãos, certo? Irmãos, sejam eles, né, unilaterais ou sejam eles bilaterais. Até é importante dizer, né, os irmãos bilaterais são chamados de irmãos germanos, né, que é o filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, o irmão germano, também chamado de bilateral, tem a mesma obrigação alimentar que o unilateral, né? Às vezes a gente fala isso, tem alunos que dizem assim para mim, ah, professora, mas o meio-irmão, que é o unilateral, não deveria ter a mesma obrigação que o irmão bilateral. Não, a obrigação é igual, é teu irmão, independente se é só por pai, se é só por mãe ou se é pelos dois, né? Ele é teu irmão, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? O segundo requisito, né, para que a gente possa pedir alimentos é aquele clássico binômio que eu tenho certeza que vocês não esqueceram da faculdade, porque isso é uma coisa assim que a gente leva para a vida, né? Que é a necessidade do alimentando, que está lá no artigo 1695 do Código Civil. Já vou colocar aqui o terceiro requisito, que é a possibilidade financeira do alimentante, que também está lá no artigo 1695 do Código Civil. E o quarto requisito, que é a proporcionalidade. Esse é o parágrafo primeiro. Isso aqui é parágrafo, tá, pessoal? Meu parágrafo eu nunca aprendi, tá? Bom, então, pessoal, rapidinho para a gente finalizar isso aqui para as características, né, e poder tocar então para um outro ponto. Então, assim, como eu disse para vocês, primeiro requisito, né, para a gente poder pedir alimentos é a comprovação da existência do vínculo, seja ele casamento, união estável ou parentesco. Lembrando que dentro da relação de parentesco, nós temos um rol de parentes, né, que tem essa obrigação de sustento, rol esse que, de acordo com a nossa lei, seria taxativo, não admitiria ampliação, que está lá no 1696 e no 1697. O segundo requisito, que faz parte daquele binômio, né, que eu falei para vocês, necessidade versus possibilidade,
Significa dizer que quando a gente pede alimentos, a gente tem que provar o nosso estado de necessidade, né? Claro que se for uma criança que está pedindo, um menor ou até uma pessoa incapaz, a necessidade ela é presumida, né? Mas se sou eu, Alessandra, por exemplo, com 43 anos de idade, e eu quero pedir alimentos, eu tenho que provar o meu estado de necessidade, porque obviamente eu sou maior e presume-se que eu tenho que me sustentar. Então eu tenho que mostrar, eu estou desempregada, eu estou adoentada, né? Tem várias hipóteses que podem levar a pessoa a necessitar o pagamento de pensão. Tenho também que provar a possibilidade financeira da pessoa que eu estou pedindo alimentos, né? Eu tenho que provar que ela tem condições de me sustentar sem que ela fique numa situação de necessidade, né? E aí a gente pode provar por várias formas, o extrato da conta bancária, a movimentação do cartão de crédito, obviamente se a pessoa tiver salário fixo, né, eu posso pedir para o juiz que peça lá um ofício para o empregador, para que o empregador declare quanto que a pessoa recebe por mês, os chamados sinais exteriores de riqueza, né, ou aquilo que a pessoa aparenta ter, tudo isso serve para a gente comprovar a possibilidade financeira do alimentante. E o último requisito, pessoal, que é muito mais para o juiz do que para as próprias partes, é a questão da proporcionalidade na fixação dos alimentos. Significa dizer, quando o juiz fixa a pensão alimentícia, ele tem que ter um critério proporcional. Ele tem que observar não só a necessidade de quem está pedindo, mas a possibilidade de quem vai pagar. A ideia é que o pedido de alimentos não se transforme numa forma de enriquecimento indevido, né? Então, por mais rico que o alimentante seja, o juiz ele tem que fixar o valor dentro, né, da necessidade da pessoa que está pedindo. Aqui tem mais duas questões que são importantes de comentar. Tem um artigo, que é o artigo 1699 do Código Civil, que é o artigo que trata da revisional de alimentos, né? Então, esse artigo, pessoal, ele nos diz que essa proporcionalidade, ela sempre pode sofrer uma mudança, sempre pode ter uma alteração, né? Não só na situação de quem pediu, que pode até necessitar mais do que aquele momento, né, que havia pedido, ou necessitar menos, mas também na condição financeira de quem vai pagar. Eu posso hoje pedir alimentos, por exemplo, ao meu pai, dando um exemplo hipotético, e aí o meu pai tem um emprego X. Aí, de repente, o meu pai perde o emprego dele, né? Que a gente sabe que no Brasil, na forma, né, que a gente está, isso não é uma coisa incomum, né? Então, a possibilidade financeira dele alterou. Qualquer uma das partes, seja quem recebe ou quem está pagando, pode propor uma revisional no sentido de aumentar o valor, diminuir ou até mesmo exonerar. A gente chama a exoneração, né, de ação exoneratória, mas a exoneratória ela nada mais é do que um desdobramento da ação revisional. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, 1699 está lá para nos dizer isso, que a gente pode a qualquer momento mudar aquele valor, ou até mesmo exonerar, né? Outra questão importante, não foi revogado, né, pelo CPC de 2015, não foi revogada a Lei dos Alimentos, que é a Lei 5478 de 1968, alguns dispositivos é que conflitam, mas a lei em si ela não foi revogada. E nós temos um artigo, pessoal, que é o artigo 15 da Lei 5478/68, que é a Lei dos Alimentos, tá? Esse artigo 15, pessoal, ele diz que a sentença que fixa alimentos não transita em julgado, né? Então, é sempre bom a gente rememorar o que diz esse artigo 15, né? Qual é o objetivo dele. O artigo 15, quando ele diz que a sentença que fixa alimentos, ela não transita em julgado, o objetivo é dizer, olha, qualquer momento aquilo que foi disposto na sentença pode ser revisado, pode ser modificado, né? Não é algo, digamos assim, que, bom, a sentença decidiu e nunca mais a gente vai poder rever, né? E eu digo para vocês que a matéria alimentos, ela é o que a gente chama de relação jurídica continuativa. É uma relação que se prolonga no tempo, e que nem aguarda, né? Uma relação jurídica continuativa. Se houver qualquer mudança, a gente sempre vai poder revisar aquilo que foi disposto na sentença.
Por isso que esse artigo 15 ele diz que a sentença, né, que fixa alimentos, ela não transita em julgado. Deu para entender? Ficou claro, pessoal? Certo? Deu para entender? Bom, o que nós vamos ver agora então? Nós vamos ver as características dos alimentos, aonde a gente tem que falar dessas 3 súmulas que eu disse para vocês, sendo 2 delas súmulas do ano passado e que eu apostaria muito para vocês na prova da ordem, tá? Posso apagar isso aqui, pessoal? Então, vamos colocar aqui as características... Oi? Características dos alimentos. Bom, então, pessoal, a primeira característica que eu vou comentar com vocês é que a obrigação alimentar, ela tem um caráter personalíssimo. Deixa eu só apagar isso aqui. Significa dizer, né, quando a gente diz que ela tem um caráter personalíssimo, significa dizer que só pode pedir alimentos a pessoa que está em estado de necessidade. Parece algo bastante óbvio, né? Se é uma criança, se é um menor, ele é o autor da alimentos, né? Claro que ele vai ter que ser representado no processo, né? Por quem o detém a guarda, alguma coisa nesse sentido. Mas quem é a pessoa que promove a ação é o próprio menor, dentro desse espírito de que a ação ela tem um caráter, essa obrigação alimentar tem um caráter personalíssimo. Só que acontece, pessoal, que o ano passado nós tivemos a edição de uma súmula, que é a súmula 594 do STJ. E essa súmula, ela dá legitimidade ao Ministério Público para a propositura da ação de alimentos, tá? Em favor de crianças ou adolescentes, independentemente se essas crianças ou adolescentes estão ou não estão sob poder familiar de alguém. Então, o que eu quero que vocês tenham presente, né? Como eu falei para vocês, como ela é do ano passado, 2017, a chance, né, de cair para vocês isso no domingo, na minha opinião, é significativa, tá? Se eles perguntarem na prova para vocês se o Ministério Público tem legitimidade para propor ação de alimentos em favor de crianças ou adolescentes, a resposta é sim. E o detalhe, pessoal, independentemente se essa criança está, digamos assim, sob o poder familiar de alguém, porque a gente sabe que se a criança está sob o poder familiar, a legitimidade seria daquele que o representa, né? Dentro desse espírito que eu acabei de falar para vocês. Mas a súmula diz que não, né? Diz que independente se a criança está sob poder familiar ou não está, se ela está em situação de risco ou não, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação. Independente se a defensoria, né, digamos assim, poderia fazer esse papel, a súmula ela é taxativa. O Ministério Público tem essa legitimidade. Ficou claro? É uma exceção a esse caráter personalíssimo, tá? A segunda característica, então, que eu queria comentar com vocês, vou colocar aqui, é a questão da irrenunciabilidade, que está lá no artigo 1707 do Código Civil. E a gente tem que lembrar que existe uma diferença entre dispensa e renúncia. Tá? O artigo 1707, ele diz que é vedado, que é proibido, né, ao credor dos alimentos renunciar a esse direito. Significa dizer, nós não podemos, num acordo de divórcio, né, num acordo, por exemplo, de dissolução de união estável, colocar uma cláusula, por exemplo, eu, Alessandra, colocando um exemplo hipotético, né, eu estou me divorciando, ou eu estou acordando com meu companheiro uma dissolução de união estável, né, eu não poderia colocar uma cláusula dizendo que eu, Alessandra, estou renunciando ao pagamento da pensão. Eu posso não pedir, pessoal, né, porque, por exemplo, eu trabalho, eu tenho condições de me sustentar, mas esse não pedir, ele é interpretado apenas como uma dispensa. Significa dizer, eu não estou exercendo um direito que eu tenho. Ficou claro, pessoal? O que não pode é colocar uma cláusula explícita, né, dizendo lá com todas as letras, olha, eu estou renunciando ao pagamento da pensão, porque a renúncia, ela tem um caráter definitivo, tu nunca mais poderia voltar a pedir.
e a dispensa ela tem um caráter temporário. E é como se eu dissesse, olha, nesse momento eu não estou precisando, mas nada impede que no futuro eu volte a pedir. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, que já caiu na prova da ordem, tá? Que é algo que vocês devem tomar cuidado, tá? Prestem bem atenção. Eu estou dizendo para vocês que num acordo de divórcio ou de dissolução de união estável, a gente não pode colocar uma cláusula explícita renunciando aos alimentos. Isso eu estou falando para mim, porque para filhos eu jamais poderia colocar, porque eu não posso abrir mão de um direito que não é meu, né? Eu estou falando para minha pessoa. Só que quando a gente se divorcia ou quando a gente tem uma dissolução da união estável, principalmente falando no divórcio, o divórcio, pessoal, ele quebra o vínculo do casamento, né? Então, a partir do momento que eu me divorcio, eu não tenho mais vínculo conjugal com aquela pessoa que eu era casada. Vocês devem lembrar que o primeiro pressuposto para a gente poder pedir alimentos é a existência do vínculo, que estava ali no quadro. Vocês lembram disso? Então, teve uma vez, já faz algum tempo, mas teve uma vez uma questão na prova da OAB que ela dizia o seguinte, ó, a pessoa tinha dispensado os alimentos no processo de divórcio, né? 2 anos depois, ela entrou numa situação de necessidade. E a pergunta é se ela poderia voltar a pedir alimentos ao ex-cônjuge. Aí, pessoal, a resposta era não. Por quê? Porque nesse caso, como tu te divorciou, tu não tem o requisito, que é o vínculo. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Tu só pode dispensar, tu não pode renunciar. Mas no divórcio, a tua dispensa acaba tendo um valor de renúncia. Vocês entenderam? Então, eu não posso colocar isso explícito, né? Não posso dizer, ó, eu estou renunciando. Tu teria só que não pedir, que tu está dispensando. Mas implicitamente está ali. Tu está renunciando. Tu pode pedir alimentos para o teu pai. Isso, tu pode pedir Vai continuar tendo o vínculo com eles, não vai ter. do parentesco. Exato, agora com o ex-cônjuge não. E eu até digo para vocês, né, pessoal, minha opinião, mas eu digo assim, ainda bem que é assim, né? Senão vocês imaginam, a pessoa está divorciada lá há 10 anos, vem o ex-cônjuge direto do túnel do tempo, né, para pedir pensão. Então, ainda bem que é assim, né? Mas essa questão foi bem cabreira, né? Ela foi porque a gente sabe que não pode renunciar. Só que ali a questão era a gente tinha que olhar o outro lado, né? Que é a questão de que não tem mais vínculo. Então, tu não pode pedir porque o vínculo foi rompido. Deu para entender, pessoal? E era cônjuge, tá? Não era para filhos, né? Tu queria perguntar? Não, é considerado que está rompido a partir do momento da sentença do divórcio. Isso. Se for um mês depois, também já... Não tem mais o que fazer, tá? Eu até sempre comento com os meus alunos que o ideal, estou falando isso em termos de prática, né? O ideal seria assim, ó, se tu tá te divorciando e tu imagina que tu venha a precisar, vamos supor que tu tá na iminência de ser demitido, tá? Então o ideal seria pedir ainda que fosse um valor baixo no processo de divórcio, porque aí depois tu pode revisar, tu pode aumentar, esse valor pode ser diminuído ou até pode acabar, mas tu tem como modificar. Se não for pedido, não tem como voltar a pedir porque o vínculo foi extinto. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, essa é a segunda característica, que é a irrenunciabilidade, né? De acordo com a nossa lei, a gente não pode renunciar, a gente só pode dispensar. A terceira característica, pessoal, que não está positivada, é a característica da irrepetibilidade, tá? Mas que é uma característica que qualquer autor do direito de família, né, vocês devem saber isso bem, qualquer autor nos traz, tá? Irrepetibilidade significa dizer, pagou, tá morto, não tem devolução, né? Então, por mais injusto que tenha sido aquele pagamento, eu paguei achando que ele realmente era meu filho. Aí depois foi feito um exame de DNA e se descobriu que ele não é meu filho, né? Por mais injusto que seja aquilo ali, não tem devolução. Isso é bastante complicado, principalmente se a gente analisar a lei, pessoal. 11.804 de 2008, que é a lei dos alimentos gravídicos. Só confirmar aqui o número da lei.
11.804 de 2008, tá? A Lei dos Alimentos Gravídicos, pessoal, rapidamente, assim, relembrando vocês o que ela trata, é uma lei que permite à mulher gestante, né, no período gestacional, já entrar com pedido de alimentos contra aquele que seria o suposto pai, né? Então, colocando assim um exemplo hipotético, imaginem que uma mulher teve um relacionamento rápido com uma pessoa e dessa relação rápida, que pode ser um fim de semana, né, pode ser até menos do que isso, essa mulher engravidou. E o que diz a nossa lei? Como há uma proteção ao nascituro, desde o momento da gestação ela pode pedir alimentos ao suposto pai, né? E a nossa lei diz que o deferimento dessa pensão será com base em indícios de paternidade. Porque quando a mulher está gestante, é totalmente inadequado que seja pedido um exame de DNA, pessoal, porque isso é feito pela coleta de líquido amniótico, que pode levar a gravidez ao término, né? Ela é muito invasiva, é muito arriscado esse exame. Então, o juiz, baseado em indícios, né, poderia ser, hoje com o Facebook, né, pessoal, tem vários indícios que a gente pode extrair dali, né, as pessoas postam fotos, colocam em relacionamento sério com o fulano de tal, né, então podem ser fotos, pode ser troca de mensagens, o WhatsApp, tem muita coisa que a gente pode trazer para mostrar esses indícios. E aí o juiz fixa a pensão em favor dessa mulher, que na verdade, indiretamente é para o nascituro. E aí está lá o suposto pai pagando essa pensão alimentícia. Se vocês forem ler o artigo 2º, pessoal, eu não vou ler para vocês porque a gente tem que ir rápido, mas se vocês olharem o artigo 2º da Lei 11.804, vocês vão cair duros com o que abrange os alimentos gravídicos. Assim, ó, eu brinco dizendo que a lei ela é quase melhor que o plano de saúde, porque ela cobre todas as despesas, desde o parto até a internação hospitalar, assistência médica, assistência psicológica, medicamentos, né? Tudo que vocês possam imaginar está dentro do artigo 2º. E aí vocês imaginem, né? E eu brinco dizendo, não tem carência, né? Então cobre tudo, a internação, o parto, não tem período de carência, né? E aí cobre todos esses valores. A criança nasceu. Essa lei diz que automaticamente com o nascimento da criança, esse valor pago à gestante se transforma em pensão em favor do menor. Então vocês observem, ele estava pagando durante a gestação, a criança nasceu. Automaticamente aquele valor se transforma em pensão em favor do menor. Aí esse suposto pai vai dizer, não, mas agora eu quero fazer um exame de DNA, porque agora eu quero ter certeza se o filho é meu. E aí, pessoal, dá que o filho não é dele. Ou seja, ele passou, sei lá, 9 meses pagando alimentos a quem ele não devia, né? E ele não pode pedir esse valor de volta por conta da irrepetibilidade. Vocês entendem? Já falo contigo. A gravidade disso, né, o problema que isso pode acarretar, tem autores que entendem que da criança e da mãe, que a mãe ela recebeu diretamente e indiretamente é para o filho, né? Que de quem recebeu a gente não pode pedir, tá? Mas se for descoberto quem é o verdadeiro pai, que aí poderia ser cobrado dele, né? Por conta da tese do enriquecimento indevido, né? Quer dizer, eu sustentei filho alheio, então nada mais justo de que, né, se for descoberto quem é o verdadeiro pai, que ele me devolva aquele valor que eu paguei de forma indevida, tá? Pode falar. Mas no caso dos gravídicos também é respeitada a possibilidade do devedor. Claro, com certeza. Esses exames particulares são muito caros. Muito caros. A lei é bonita, né? Na prática é que a coisa é um pouco diferente, porque sempre dentro da possibilidade que a pessoa pode pagar. Imagina um parto particular. Olha, seguramente é mais de 5 mil reais, né? Então, a lei, ela traz, né, toda essa cobertura, mas ela coloca que é dentro, obviamente, da possibilidade que a pessoa tem. Tranquilo até aqui, pessoal? Próxima característica. A quarta característica, então, é a questão, deixa eu só pegar aqui, da impenhorabilidade
incompensabilidade e incessibilidade. Que está lá no artigo 1707 do Código Civil, tá? Então, aqui rapidamente, falando para vocês, né? A impenhorabilidade, pessoal, significa dizer que se nós recebemos um crédito alimentar por mês, esse crédito ele não pode ser penhorado, tá? Por uma razão bastante simples, né? Se eu recebo um crédito alimentar por mês é porque eu provei o meu estado de necessidade. Então, se eu tenho uma dívida e a pessoa, por exemplo, pudesse cobrar a dívida através da penhora desse crédito alimentar que eu recebo por mês, a pessoa ficaria numa situação de necessidade, né? Só uma questão que eu acho que é importante comentar, que eu não falei para vocês no início da aula. O código ele faz uma diferença, pessoal, entre dois tipos de alimentos, tá? Os alimentos necessários, naturais, né? Que é o mínimo necessário para a pessoa sobreviver, tá? É como se fosse quase o pagamento de uma cesta básica, é o mínimo necessário para a sobrevivência da pessoa. E nós temos os chamados alimentos civis, também chamados de alimentos côngruos. Alimentos civis são os alimentos para manter o padrão social que a pessoa tinha. Imaginem uma pessoa, uma mulher, vou colocar esse exemplo hipotético, uma mulher se divorcia, né, do seu marido e ela já tem uma certa idade e ela nunca trabalhou, né? E aí essa mulher, ela pede no divórcio uma pensão e provavelmente ela não vai mais entrar no mercado de trabalho porque ela já tem bastante idade. E ela pede uma pensão e o juiz concede num valor para que ela mantenha o mesmo padrão da época em que ela era casada. Deu para entender, pessoal? Então ela recebe alimentos civis, não é o mínimo para ela viver, né? São alimentos num caráter mais amplo. E há um entendimento, pessoal, na doutrina, que quando a lei fala que os alimentos são impenhoráveis, eu estou dizendo que a impenhorabilidade é sobre o mínimo. Vocês entenderam? Se a pessoa recebe, né, um valor mínimo para sobreviver, tu não pode penhorar, porque ela vai morrer de fome. Agora, se a pessoa recebe alimentos em caráter amplo, os alimentos para manter o padrão social, que aí uma parte poderia ser penhorada, porque, por exemplo, se uma pessoa ganha 40 mil a título de pensão alimentícia, com certeza os 40 mil não é todo para a alimentação dela. Vocês entenderam? Dá para tirar uma pequena parte para o pagamento de alguma dívida, tá? Mas a nossa lei trata da questão, então, da impenhorabilidade. Incompensabilidade significa dizer que esse crédito, e eu vou falar uma redundância, tá? Que esse crédito não pode ser compensado. Só para a gente entender, né? Imaginem, num exemplo hipotético, que o ano passado eu pedi emprestado um dinheiro para o meu irmão. Aí eu estava passando uma situação de necessidade, procurei o meu irmão e disse, tu não tem como emprestar um dinheiro? Tô passando uma situação complicada. Não, mana, te empresto um dinheiro, tá? Daí, quando tu puder, tu me paga. E aí eu não consegui pagar, né? O tempo foi passando, a situação não melhorava e eu não consegui pagar. Me vi numa situação, um exemplo aqui hipotético, de ter que pedir pensão ao meu próprio irmão. Vamos supor, né, que eu não tenho mais pais, que eu não tenho avós, que os filhos são menores, então eu não tenho, né, ascendentes e descendentes para pedir e me sobrou o meu irmão. Aí eu entro com uma ação de alimentos contra o meu irmão e o meu irmão propõe uma compensação. Ele diz assim, vamos supor que a justiça, né, decidiu que ele tem que pagar. Ele propõe assim, vamos compensar, tu ficou me devendo um dinheiro ano passado que tu nunca me pagou. Então tu não me paga mais esse valor, eu não te pago alimentos e a gente fica quites. Vocês entenderam? A gente compensa, tá? Tu não precisa me dar mais o dinheiro que tu me deve, eu também não te devo mais nada e beleza, né? Beleza para ele, pessoal, porque para mim, que estou passando necessidade, que me vi numa situação de ter que pedir pensão para o meu próprio irmão, não teria como compensar, porque eu ia continuar passando fome, tá? Então, a lei diz, né, que esse crédito, ele é incompensável, não tem como, né, fazer esse tipo de acordo, tá? E não pode ser cedido esse valor a terceiro, né? E está dentro tudo do mesmo espírito do que a gente está falando, né? Significa dizer
Se eu recebo um crédito alimentar, esse valor ele não pode ser cedido a terceiro, porque se eu recebo esse valor, eu provei a minha necessidade. Então, se outra pessoa entrar com uma ação de alimentos contra mim, poderia dizer assim, ela recebe um valor X, então parte desse valor também pode passar para mim. Não, pessoal, não tem como. Como é que tu vai ceder esse valor a terceiro? Vocês sabem que ontem de noite, na faculdade que eu dou aula, eu estava dando aula justamente dessa matéria e conversava com os alunos que essa regra da incessibilidade, ela é uma regra que ela tem que ser vista assim com um certo cuidado. Que vocês imaginem assim, ó, eu, Alessandra, peço pensão a alguém, porque eu estou, por exemplo, desempregada, porque eu estou passando necessidade e eu recebo pensão. Aí eu tenho filhos menores. Esses filhos menores, por exemplo, vamos supor que não vivem comigo, vivem com o pai, né? Entram com uma ação de alimentos contra a mãe. Aí tem essa regra que esse valor não pode ser cedido a terceiro, porque eu também estou em estado de necessidade. Agora vejam que complicado, pessoal. Por quê? Porque eu sou mãe e tenho a obrigação de sustentar os meus filhos. Vocês estão entendendo? Se a gente parar para pensar na regra de que tu não pode ceder, então eles que passem fome porque o dinheiro que eu recebo eu tenho que continuar comendo, tem que ser o dinheiro para mim. Vocês entendem? É um peso aqui complicado, né? Eu imagino que numa situação dessas concreta, o juiz deferiria parte desse valor aos filhos da pessoa, tá? Mas para o exame da OAB, a gente tem essa característica de que esse valor não pode ser cedido. Deu para entender, pessoal? Tu quer perguntar? Pode. Alessandra, quando tu faz um pedido para irmãos, tu pede para todos ou tu pede específico? A gente vai falar sobre isso. A gente vai ver, quando a gente trabalhar a questão da divisibilidade, que é uma característica, e não solidariedade, eu vou explicar justamente isso, que é o do artigo 1698. Tá? Tranquilo até aqui? Vamos para a quinta característica. Posso apagar aqui, pessoal?